Bem, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Na minha idade, você acha que já viu de tudo que nada mais pode surpreender. Mas a vida tem um jeito curioso de nos lembrar que sempre há mais uma lição a aprender, mais uma história a ser contada. E esta história, este encontro em particular ainda hoje, me faz balançar a cabeça e rir sozinho. Aconteceu há cerca de 3 anos. Eu estava voando de Los Angeles para Nova York para uma reunião de negócios. Já estou nesse setor há tempo suficiente para saber que a aviação é muito mais do que ir do ponto A ao ponto B. Trata-se de serviço, dignidade e respeito pelas pessoas. Foi por isso que quando investi pesadamente na SkyWest anos atrás e acabei me tornando o acionista majoritário, fiz disso minha missão garantir que cada passageiro, e quero dizer, cada um deles fosse tratado como alguém que realmente importa. Mas há uma coisa sobre ter sucesso nos negócios, e na vida você aprende rapidamente que não precisa andar por aí anunciando quem é. Não precisa de um letreiro de neon sobre a cabeça. Sempre acreditei que o caráter de um homem fala mais alto do que o seu título. E sempre fiz questão de viajar modestamente, de me misturar, de ser apenas mais um passageiro sem comitiva, sem tratamento especial, apenas eu e minha passagem de embarque como todo mundo. Naquele dia vesti algo simples jeans, uma camisa de botões confortável, uma jaqueta leve e minhas velhas botas de couro. Nada chamativo, nada que gritasse estrela de cinema ou dono de companhia aérea. Apenas roupas confortáveis para uma viagem de costa a costa. Tinha minha passagem de primeira classe assento 2A na janela e estava ansioso por um voo tranquilo em que pudesse revisar alguns documentos e talvez tirar um cochilo. Cheguei cedo ao LAX como sempre faço. Pontualidade é algo que minha mãe me ensinou quando eu era garoto, e isso ficou comigo ao longo dos anos. Passei pela segurança sem problemas, peguei um café e segui até o portão. O embarque começou no horário, e quando chamaram os passageiros da primeira classe, peguei minha bagagem de mão e entrei na aeronave. Assim que pisei no avião, percebi ele imediatamente. Sabe quando você simplesmente tem uma sensação sobre alguém? Ele estava em pé no corredor perto da frente, e mesmo de costas já dava para ver que era um homem que se achava muito importante. O terno caro, e quero dizer, caro, mesmo provavelmente italiano sob medida, o tipo de terno que custa mais do que a maioria das pessoas ganha em um mês. Os sapatos estavam polidos como espelhos, o corte de cabelo era preciso, e ele usava um relógio que brilhava cada vez que movia o pulso, um daqueles relógios mais sobre status do que sobre marcar o tempo. Mas não foram as roupas que me chamaram a atenção, e sim a atitude, o modo como ele se mantinha em pé, como gesticulava impaciente para a comissária de bordo, como parecia ocupar mais espaço do que precisava física e energeticamente. Era quase possível ver a aura de autoimportância irradiando dele. Fui descendo o corredor acenando educadamente para a tripulação, e quando cheguei à fileira 2 parei. Lá estava ele sentado no meu assento. O 2A, o assento na janela que eu havia escolhido semanas antes ao reservar o voo. Ele tinha o laptop aberto à pasta na poltrona ao lado, digitando furiosamente, completamente alheio ao fato de que estava ocupando o lugar de outra pessoa. Nunca fui de confronto. Nos meus filmes, claro. Meus personagens resolvem as coisas com um olhar firme ou uma frase certeira, mas na vida real, acredito em agir com calma e respeito. Então pigarreei suavemente e disse: "Com licença, senhor. Acho que o senhor está no meu assento." Ele nem levantou os olhos, continuou digitando como se eu não tivesse dito nada. Esperei um momento, dando-lhe o benefício da dúvida. Talvez não tivesse ouvido, afinal o avião estava enchendo, havia barulho e conversas por toda parte. Então falei um pouco mais alto. "Com licença, este é o assento 2A. É o meu lugar reservado." Dessa vez ele levantou o olhar, e o olhar que me deu nunca esquecerei. Foi aquele tipo de olhar que diz que ele já o avaliou em meio segundo e decidiu que você está completamente abaixo de sua importância. Os olhos dele percorreram meu rosto envelhecido, desceram pelas minhas roupas simples
e voltaram a subir outra vez. E eu pude ver o cálculo acontecendo por trás daqueles olhos frios. Ele viu um velho alguém que não importava, alguém que podia ser simplesmente descartado. O assento está ocupado, disse ele friamente, e voltou ao laptop. Assim mesmo. Sem desculpas, sem explicação, sem o mínimo reconhecimento de que poderia estar errado. Apenas 3 palavras ditas com total desdém, como se isso encerrasse a questão. Senti algo se mover dentro de mim. Não era exatamente raiva, aprendi a controlar isso ao longo dos anos, mas uma espécie de decepção cansada com a natureza humana. Ali estava um homem adulto, provavelmente bem-sucedido, instruído, rico e ainda assim completamente desprovido de cortesia e respeito básicos. Desculpe-me, disse eu mantendo a voz calma, mas escolhi este assento quando reservei minha passagem. Tenho o assento 2A no meu bilhete. Talvez tenha havido algum engano com o seu. Ele suspirou alto, aquele tipo de suspiro exagerado feito para deixar claro o incômodo que você está causando. Fechou o laptop com um estalo e finalmente virou-se para mim olhando diretamente. Olha, velhote, disse ele, e quero que você imagine o tom dessas palavras. Velhote dito com tanta condescendência, com tanto desprezo. Não vou me mover. Tenho trabalho importante a fazer. Preciso deste assento na janela para minha apresentação e não tenho tempo para isso. Há muitos outros lugares neste avião. Por que o senhor não vai lá para trás e encontra um por lá, lá para trás? Ele realmente me mandou ir para o fundo do avião como se eu fosse algum tipo de cidadão de segunda classe, que deveria se sentir grato apenas por estar a bordo. A comissária de bordo, uma jovem chamada Sarah, lembro-me do nome por causa do que aconteceu, depois estava observando tudo da galley. Ela se aproximou rapidamente, mantendo um sorriso profissional, embora eu percebesse a preocupação em seus olhos. Senhor, ela disse ao homem de terno, posso ver sua passagem, por favor? Precisamos garantir que todos estejam nos assentos corretos antes de fechar a porta. Ele acenou com a mão impaciente. Estou na primeira classe. É só isso que importa. Este assento está bom. Entendo, senhor. Respondeu ela com calma, mas este cavalheiro tem o assento 2A em sua passagem. Se o senhor puder me mostrar seu bilhete, podemos localizar o assento correto. Eu já disse que não vou me mover. Ele retrucou, elevando a voz alto o bastante para que outros passageiros começassem a virar-se e observar. Sou membro Platinum Elite desta companhia aérea. Você tem ideia de quanto dinheiro gasto em voos todos os anos. Você faz ideia de quem eu sou. E lá estava ela de a pergunta inevitável de quem mede seu valor apenas pelo status. Você sabe quem eu sou, como se isso importasse. Como se isso lhe desse o direito de tomar o que quisesse e tratar os outros como bem entendesse. Sarah manteve a calma exemplar. Senhor, tenho certeza de que podemos resolver isso rapidamente, se o senhor puder apenas me mostrar sua passagem. Ele enfiou a mão no bolso do paletó com um gesto irritado e puxou o bilhete praticamente jogando-o nela. Ela olhou para ele e vi sua expressão mudar ligeiramente. Olhou para mim e depois de volta para ele. Senhor, o assento atribuído ao senhor é o 5C, o assento do meio na 5ª fileira. Este cavalheiro está correto, o assento 2A é dele. O rosto do homem ficou vermelho de raiva. Isso é impossível. Eu reservei um assento na janela. Especificamente pedi um assento na janela. Não vou sentar no meio como um passageiro de classe econômica. Resolva isso. Peço desculpas por qualquer confusão, senhor, disse Sarah mantendo uma compostura admirável. Mas segundo o nosso sistema, o senhor está designado para o 5C. Todos os assentos na janela da primeira classe já estão ocupados. Se desejar, posso verificar se há algum upgrade ou voo alternativo mais tarde. Um voo mais tarde, ele se levantou bruscamente e por um momento achei que pudesse se tornar agressivo. Você tem ideia do que está em jogo nesta viagem? Tenho uma reunião com investidores em Nova York que pode decidir um acordo de 50 milhões de dólares. Preciso trabalhar neste voo, preciso deste assento.
E algum velho que provavelmente conseguiu sua passagem com desconto não vai estragar isso para mim. Houve um momento de silêncio. Toda a cabine da primeira classe estava observando agora. Outros passageiros já sentados, comissários de bordo parados em suas tarefas pré-voo, todos congelados, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Eu poderia tê-lo colocado em seu lugar ali mesmo. Poderia ter mostrado minha identificação, explicado calmamente que eu não era apenas um passageiro qualquer. Mas algo em mim resistiu. Talvez fosse orgulho ou talvez curiosidade. Quis ver até onde aquilo iria. Quis ver se aquele homem ainda tinha um mínimo de decência sob toda aquela arrogância, alguma capacidade de respeito humano básico. Senhor, disse eu em voz baixa, entendo que o senhor esteja sob pressão. Negócios podem ser estressantes, mas este é o meu assento reservado. Cheguei no horário e só estou pedindo que o senhor vá para o seu próprio lugar, nada mais. Ele riu. Na verdade, soltou uma risada seca, sem humor algum. Sabe qual é o seu problema, velhote? Você é de outra geração. Não entende como o mundo funciona agora. Hoje é sobre eficiência, sobre fazer as coisas acontecerem, sobre resultados. Gente como eu movimenta a economia. Criamos empregos. Fechamos acordos. Movemos bilhões de dólares. E gente como você... Ele me olhou de cima a baixo, só atrapalha. Já fui insultado antes em Hollywood, nos negócios e na vida. A gente cria uma pele grossa. Mas havia algo naquele desprezo específico que me atingiu de forma diferente. Não porque me ofendesse pessoalmente, mas pelo que representava essa ideia de que algumas pessoas importam mais do que outras, de que riqueza e status dão o direito de tratar os outros como invisíveis, como se sua dignidade não contasse. O capitão havia sido informado do atraso e saiu da cabine. Era um piloto veterano, alguém que eu já havia conhecido algumas vezes ao longo dos anos, embora ele não desse sinal de me reconhecer vestido como eu estava. Senhores, disse ele com firmeza, precisamos resolver isso agora. Estamos atrasando o voo. Voltou-se para o homem de terno. Senhor, o senhor precisa se sentar no assento designado ou vou ter que pedir que deixe a aeronave. Vai me expulsar o homem, respondeu incrédulo com a voz pingando indignação. Sabe quantos voos faço com esta companhia? Sabe que posso fazer uma ligação e tirar o seu emprego. Conheço pessoas importantes aqui dentro, muito importantes. O capitão não se abalou. Senhor, as regulamentações da FAA exigem que todos os passageiros estejam em seus assentos designados. Isto não é negociável. O senhor tem duas opções: sentar-se no 5C ou deixar o avião. O senhor tem 60 segundos para decidir. Por um longo momento, o homem ficou parado, claramente pesando as opções, calculando se podia realmente se dar ao luxo de perder aquele voo. Finalmente, com um olhar de puro veneno, pegou a pasta e o laptop e passou por mim, empurrando o ombro de propósito. Isto não acabou, murmurou. Você acabou de cometer um erro enorme, velho. Ele se jogou no assento 5C com tanta força que os passageiros ao lado se afastaram. Sentou-se ali, irradiando fúria, o maxilar travado, os dedos brancos, de tanto apertar os apoios de braço. Eu me acomodei no meu assento, o corretamente designado, e peguei o celular para enviar uma mensagem rápida antes da decolagem. Sarah passou por mim e pediu desculpas baixinho pelo incidente. Não se preocupe com isso, disse-lhe com um sorriso. Você lidou com tudo de forma impecável, profissional e calma. É exatamente o tipo de serviço que gosto de ver. Ela pareceu aliviada e me agradeceu antes de seguir com a checagem pré-voo. O voo decolou sem problemas. Tentei me concentrar nos meus documentos, mas continuei lançando olhares ocasionais para a fileira 5. O homem trabalhava freneticamente no laptop, fazendo algumas ligações quando permitido a voz alta demais, apesar de tentar ser discreta. Peguei fragmentos de frases: funcionários incompetentes, tratamento inaceitável, reclamação formal, alguém vai pagar por isso. Cerca de 1 hora após a decolagem, depois do serviço de bordo, decidi que era hora. Apertei o botão de chamada e quando Sarah veio, pedi calmamente para falar com o chefe de cabine e o capitão quando fosse conveniente.
Alguns minutos depois, fui convidado até a pequena área próxima ao cockpit. O chefe de cabine, Michael, e o capitão Rodrigues estavam lá. "Está tudo bem, senhor?" perguntou Michael, olhando as informações da minha passagem no tablet. Vi seus olhos se arregalarem quando reconheceu o nome. Depois olhou para o meu rosto com mais atenção e o reconhecimento foi completo. "Oh, meu Deus. Sr. Eastwood. Me desculpe, eu não percebi. Levantei a mão. Por favor, sem desculpas. Você não tinha como saber e, sinceramente, é exatamente assim que prefiro." Fiz uma pausa. Mas queria perguntar sobre o passageiro do assento 5C. Ele já fez alguma reclamação formal? O capitão Rodrigues assentiu com expressão sombria. Ele exigiu falar comigo 2 vezes. Quer registrar reclamações contra Sarah, contra o senhor e contra a companhia aérea. Está ameaçando processar e dizendo que vai garantir que todos os envolvidos percam o emprego. Assenti devagar. Qual o nome dele? Michael verificou o tablet. Marcus Thornton. Está registrado como membro Platinum Elite. Voa conosco com frequência a trabalho. Sr. Thornton, repeti. E ele realmente voa conosco regularmente, cerca de 2 vezes por mês, segundo o registro. Normalmente em primeira classe, sempre entre Los Angeles e Nova York ou Chicago. Fiquei pensativo por um instante. Eis um homem que gastava muito dinheiro com a companhia que eu possuía, um cliente fiel, exatamente o tipo de passageiro que deveríamos valorizar. Mas também era alguém que tratava as pessoas, funcionários e colegas de voo com desprezo. Ele representava tudo contra o que lutei durante toda a minha carreira. A ideia de que o dinheiro dá o direito de ser cruel. "Eis o que quero fazer", disse-lhes. "Quando pousarmos, quero que o Sr. Thornton seja recebido pelos serviços de solo. Digam que a reclamação dele está sendo levada muito a sério e que a alta administração quer falar com ele imediatamente para tratar do assunto. Levem-no ao lounge executivo da companhia em JFK. Podem providenciar isso?" Ambos assentiram, curiosos, mas profissionais. "E por favor, avisem a Sarah que ela não fez nada de errado. Na verdade, quero que ela seja elogiada oficialmente pela postura profissional sob circunstâncias difíceis. Anotem isso no arquivo dela." "Sim, senhor." "Com certeza", respondeu Michael. Quando pousamos em JFK, peguei minhas coisas e fui um dos primeiros a sair do avião. Caminhei rapidamente até o lounge executivo, um espaço que eu mesmo havia reformado no ano anterior, para torná-lo mais acolhedor e confortável. Pedi à equipe que preparasse a pequena sala de conferências e trouxesse o Sr. Thornton assim que ele chegasse. Depois esperei. Cerca de 20 minutos depois, ouvi vozes do lado de fora. A porta se abriu e Marcus Thornton entrou com passos firmes, ainda vestindo o terno caro e irradiando aquela mesma arrogância, mas agora com um toque de satisfação no rosto. Ele achava que estava prestes a assistir pessoas sendo demitidas. Acreditava que a justiça, a sua versão dela, seria feita. Parou bruscamente ao me ver sentado sozinho à mesa. "O que você está fazendo aqui?", exigiu. "Deveria me reunir com a diretoria." Apontei para a cadeira à minha frente. "Por favor, sente-se, Sr. Thornton." "Não vou me sentar com você. Estou aqui para registrar uma reclamação contra você e outros." "Onde está o gerente?" Levantei-me calmamente, fui até o aparador lateral e servi 2 copos d'água. Coloquei um diante da cadeira vazia. "Sr. Thornton, meu nome é Clint Eastwood. Talvez me conheça pelos filmes, mas não é por isso que estou aqui hoje. Estou aqui porque sou o dono desta companhia aérea, acionista majoritário. Sou o mais alto nível de gestão que existe. Já vi muitas expressões ao longo da minha carreira de ator e diretor. Choque, medo, incredulidade, vergonha. Mas nada se comparou ao que vi no rosto de Marcus Thornton naquele instante. A cor sumiu de suas bochechas, a boca abriu e fechou sem emitir som, e a pasta escorregou de sua mão, caindo no chão com um baque surdo. "Você... Sim", confirmei simplesmente. "E antes que diga qualquer coisa, quero que ouça. Ouça de verdade. Porque o que vou lhe dizer
É mais importante do que o seu negócio, mais importante. Do que este voo, mais importante. Até do que seu status Platinum nesta companhia. Sentei-me novamente e esperei até que ele, como um homem em transe, se sentasse lentamente à minha frente. Hoje você me chamou de velho 2 vezes. Mandou-me para o fundo do avião. Tratou-me como se eu não tivesse valor, como se meu tempo e minha dignidade não significassem nada diante dos seus. E sabe de uma coisa? Se fosse só comigo, eu provavelmente teria deixado passar. Já fui insultado antes. E serei insultado novamente. Na minha idade, esse tipo de coisa não me abala facilmente. Tomei um gole d'água e continuei. Mas não se tratava apenas de mim. Você tratou Sarah, uma comissária de bordo que apenas fazia o seu trabalho com desprezo. Desconsiderou o capitão Rodrigues, um homem com 30 anos de experiência de voo. Fez com que todos naquela cabine de primeira classe se sentissem desconfortáveis com o seu comportamento. E fez tudo isso porque acreditou realmente. Acreditou que o seu dinheiro, o seu status, o seu importante negócio lhe davam esse direito. Ele tentou falar, mas levantei a mão. Ainda não terminei. Você disse algo que ficou na minha cabeça. Disse que pessoas como você movimentam a economia, criam empregos, fazem acordos, movem bilhões de dólares. E provavelmente está certo. Tenho certeza de que é bom no que faz. Tenho certeza de que é importante no seu campo. Mas aqui está o que você não entende nada disso. Absolutamente nada lhe dá permissão para tratar outros seres humanos como se fossem inferiores. Inclinei-me para a frente. Sabe por que viajo do jeito que viajo? Porque não me cerco de assistentes e bajuladores, abrindo caminho à minha frente. Porque no momento em que você começa a acreditar que é mais importante do que os outros, no momento em que acha que as regras não se aplicam a você, é nesse instante que deixa de ser uma pessoa decente. É aí que perde algo essencial do que nos torna humanos. O silêncio naquela sala era profundo. Marcus Thornton estava sentado ali, seu terno caro, de repente, parecendo um disfarce, a autoconfiança completamente destruída. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Eu não sei o que dizer. Isso já é um começo, respondi. Não saber o que dizer é melhor do que falar a coisa errada com total confiança. Agora vou lhe dizer o que vai acontecer. Primeiro, Sarah vai receber um elogio formal e um bônus pelo profissionalismo com que lidou com uma situação difícil. O capitão Rodrigues receberá uma carta de agradecimento por sua liderança. E cada membro da equipe que presenciou o que aconteceu hoje saberá que sua dignidade e seu julgamento profissional são valorizados e protegidos por esta companhia aérea. Ele assentiu lentamente, aguardando a sentença. Quanto a você, Sr. Thornton, tenho uma decisão a tomar. Eu poderia bani-lo de voar conosco. Poderia revogar o seu status Platinum. Poderia garantir que todas as companhias aéreas da nossa rede soubessem do seu comportamento de hoje. E acredite, parte de mim quer fazer exatamente isso. O rosto dele estava pálido, quase cinzento. Mas não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque acredito que as pessoas podem mudar. Acredito que às vezes precisamos ver o pior de nós mesmos antes de conseguirmos ser melhores. Hoje, você viu o seu pior lado. A questão é o que vai fazer com essa informação. Peguei um cartão e deslizei sobre a mesa até ele. Aqui estão os contatos do nosso departamento de relações com o cliente. Não é para registrar uma queixa. Isso você não vai fazer, mas para pedir desculpas. Quero que escreva pedidos de desculpas pessoais para Sarah, para o capitão Rodrigues e para todos os membros da equipe afetados pelo seu comportamento hoje. Desculpas verdadeiras, não aquelas versões corporativas escritas por advogados. Desculpas que mostrem que você entende o que fez de errado. Ele pegou o cartão com as mãos trêmulas. Em segundo lugar, vou suspender o seu status Platinum por 6 meses. Durante esse tempo, você vai voar como qualquer outra pessoa. Talvez isso lhe dê perspectiva. Talvez o lembre de que cada pessoa em cada voo é o pai, a mãe, o filho ou a filha de alguém que importa. Entendo.
murmurou ele rouco. E em terceiro lugar, e esta é a parte mais importante, quero que pense naquele negócio de 50 milhões de dólares em que está trabalhando. Pense em todo esse dinheiro, todo esse prestígio, todo esse sucesso. E depois se pergunte se conseguir tudo o que deseja profissionalmente, mas se tornar o tipo de pessoa que trata os outros com desprezo, o que realmente terá conquistado. Levantei-me e caminhei até a porta. Antes de sair, virei-me uma última vez. Sabe o que aprendi nesses meus anos neste mundo? Sr. Thornton, a medida de uma pessoa não é a conta bancária, nem o cargo, nem o tamanho dos seus negócios. É a forma como ela trata as pessoas quando não tem obrigação de tratá-las bem. É como age quando acha que ninguém importante está olhando. Você falhou nesse teste hoje, mas está ganhando outra chance. A maioria das pessoas não recebe um chamado tão claro quanto este. Não desperdice. Abri a porta e o deixei sentado ali sozinho naquela sala de conferências silenciosa. O restante da minha viagem a Nova York transcorreu sem incidentes. Fiz minha reunião, cuidei dos negócios e voltei alguns dias depois. Na semana seguinte, fiz questão de verificar com o departamento de relações com o cliente. Marcus Thornton havia enviado cartas de verdade, e segundo a equipe que as recebeu, foram surpreendentemente sinceras. Ele reconheceu seu comportamento, pediu desculpas sem se justificar, e até incluiu toques pessoais que mostravam que realmente havia refletido sobre o que cada pessoa passou. 6 meses depois, quando seu status Platinum foi restabelecido, ele me enviou uma carta diretamente. Ainda a tenho em algum lugar. Nela explicou que aquele dia no avião havia sido um ponto de virada em sua vida. Disse que estava tão obcecado pelo sucesso, tão consumido pela competição e pela ambição que havia perdido de vista o essencial da humanidade. Contou que começou a fazer terapia, que se reconectou com a família que vinha negligenciando e que passou a mudar a forma como conduzia seus negócios, tratando seus funcionários com mais respeito e dignidade. Não sei se essa mudança perdurou. Espero que sim. Gosto de acreditar que, às vezes, quando somos confrontados com o pior de nós mesmos, encontramos a coragem de nos tornarmos melhores. Eis o que aprendi com aquela experiência a respeito. Não é algo que se conquista com dinheiro, status ou realizações. É algo que todo ser humano merece simplesmente por ser humano. O senhor idoso sentado na classe econômica, a jovem comissária servindo bebidas, o piloto que conduz o avião, o empresário de terno caro, todos merecem ser tratados com dignidade e respeito básicos. E para aqueles que alcançaram o sucesso que têm dinheiro, poder e influência, lembrem-se de que essas coisas são privilégios, não direitos. Elas não o tornam melhor do que ninguém, apenas mais responsável pela forma como trata os outros. Porque no fim das contas, quando tudo mais é retirado, os títulos, o dinheiro, as conquistas, o que realmente resta é a maneira como tratamos as pessoas. Essa é a herança que importa. É disso que as pessoas se lembram. Então, da próxima vez que estiver em um avião, em uma loja ou em qualquer outro lugar em que sentir vontade de usar seu status como uma arma, lembre-se, você nunca sabe com quem está falando. Aquele senhor pode muito bem ser o dono da companhia aérea, mas mais importante do que isso, ele é um ser humano que merece respeito. E é aí que está o verdadeiro valor.